Pessoal, tudo bom? Então, essa aula vai ser sobre tecido conjuntivo, a classificação. Então, tecido conjuntivo, nós já estudamos a parte dos componentes, né, as células do tecido conjuntivo, a matriz extracelular e as fibras do tecido conjuntivo nas outras aulas. E essa aula, então, vai ser sobre o processo de classificação. Então, a gente classifica ele como tecido conjuntivo propriamente dito, que ele é composto pelo tecido conjuntivo frouxo ou denso, e o denso pode ser modelado ou não modelado. Daí temos os com propriedades especiais, que daí entra o tecido adiposo, o tecido elástico, o reticular ou hematopoético, o tecido mucoso, que temos em pouca quantidade, o sangue, né? E depois os de suporte, que entra tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Nós vamos ter esses que têm um asterisco, nós vamos estudar de uma maneira mais profunda, porque são tecidos que nós temos em maior abundância no nosso organismo, né? Então, vamos ter aulas sobre o sangue, cartilaginoso e tecido ósseo. Bom, então, vamos lá, sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Essa aqui é uma imagem do Di Fiore que mostra claramente as diferenças, né, de dois tipos do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui nós temos o tecido conjuntivo frouxo, essa partezinha aqui, ó, com algumas células do tecido adiposo, essas aqui, e aqui temos um vaso sanguíneo com sangue dentro, tá? E essa porção aqui mais rosa é o tecido conjuntivo denso. Qual é a diferença? O frouxo, como o próprio nome diz, é mais frouxo. E o que dá a consistência para o tecido ser mais denso? São as fibras. Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele é um tecido que tem uma quantidade menor de fibras. Por isso, o tecido conjuntivo frouxo. Consequentemente, se ele tem uma menor quantidade de fibras, as células vão estar mais próximas, então existe uma densidade maior de células. E aqui temos o tecido conjuntivo denso, no caso aqui é não modelado, a gente observa uma quantidade maior de fibras. Então, quais são as propriedades, quais são as funções desse tecido conjuntivo propriamente dito? Ele vai suportar os epitélios, né, de revestimento, sempre a gente já estudou, né, que sempre abaixo de um tecido epitelial de revestimento vai ter um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo vai dar suporte, vai dar, os vasos sanguíneos vão até o tecido conjuntivo, então a nutrição vai chegar a partir desse tecido conjuntivo. E também dá suporte para as glândulas, né, em volta das glândulas sempre tem tecido conjuntivo, tanto das glândulas exócrinas quanto das glândulas endócrinas, tá? Ele dá suporte de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, né, então, como, por exemplo, em alguns tecidos, hã, não chegam, como o tecido epitelial, os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, é sempre através do tecido conjuntivo que eles vão chegar. Vai dar suporte também nos componentes do tecido muscular, ele serve como preenchimento nos espaços, né, no interior dos tecidos ou entre os órgãos. Se tem um espaço vazio, ele sempre vai ser substituído, sempre vai ser, né, preenchido pelo tecido conjuntivo. Proteção e também contenção dos órgãos formando cápsula ao redor, então em volta de vários órgãos, por exemplo, hã, a gente estudou, por exemplo, em volta das gônadas, aliás, a gente vai estudar, em volta das gônadas tem a túnica albugínea, né, as gônadas são os testículos e o ovário. Essa túnica albugínea é uma camada de tecido conjuntivo que vai, hã, né, envolver o órgão. Contenção e separação também dos músculos esqueléticos, depois quando a gente estudar o tecido muscular, vocês vão ver que a os feixes, as fibras musculares, todas elas são envoltas num tecido conjuntivo. E também união de músculos, esqueléticos aos ossos, constituindo os tendões, né, então porque, o músculo contrai, e esse músculo ele está ligado ao osso, para a gente conseguir ter os movimentos. E quem une o músculo ao osso é um tendão, que é um tecido conjuntivo
propriamente dito. Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito, frouxo, como eu já falei, ele é aquele que tem poucas fibras, ele é mais frouxo, ele é mais, delicado. E a função dele é a pressão e atritos pequenos, né. Então, por exemplo, logo abaixo da pele, a gente tem um tecido conjuntivo frouxo. Aqui a gente tem uma lâmina de uma vilosidade intestinal, onde a gente observa que o tecido epitelial e logo abaixo do tecido epitelial a gente tem um tecido conjuntivo frouxo, tá. Então preenche espaço entre as células musculares, suporta células especiais, camada em torno de vasos sanguíneos, né, em volta dos vasos sanguíneos aqui. O vaso sanguíneo, que é isso aqui, é de tecido epitelial simples pavimentoso. Em volta sempre vai ter tecido conjuntivo frouxo. As papilas da derme, a hipoderme, a hipoderme ela fica mais embaixo, né, então bem na parte de cima nós temos a derme, que seria de tecido epitelial. Não, desculpa, temos a epiderme, que seria de tecido epitelial, depois temos a derme, e mais abaixo da derme temos a hipoderme, e na hipoderme normalmente tem tecido adiposo, e daí a gente chama aquilo ali de, panículo adiposo. Mais adiante tem uma imagem que eu vou mostrar melhor isso. As membranas serosas que estão em volta dos órgãos viscerais e, próximo às glândulas, né, em volta das glândulas, por exemplo, em volta da glândula sudorípara, em volta da glândula sebácea, normalmente tem um tecido conjuntivo frouxo. Ó, aqui é uma lâmina, provavelmente de uma mucosa ou do esôfago. Aqui a gente observa o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado, por isso mucosa ou esôfago. Aqui é o tecido conjuntivo frouxo, ó, porque tem poucas fibras e mais células, e aqui o tecido conjuntivo denso, não modelado. Bom, então o tecido conjuntivo denso, como o próprio nome diz, ele é mais denso, ele aceita resistência e mais fortes, mais pressão mais forte, e serve como proteção dos tecidos. Ele é menos flexível e mais resistente à tensão comparado com o frouxo. Ele tem os mesmos componentes do tecido conjuntivo frouxo, porém ele tem mais fibras, e como ele tem mais fibras, consequentemente, ele tem menos células, né, então vamos dizer assim, as fibras foram no meio das células e as células ficaram mais espalhadas. Ó, então aqui a gente observa a derme profunda da pele, ó. Aqui tá com pouca queratina, mas tem um pouquinho, ó. Então, tecido epitelial, que eu comentei, tudo isso aqui é a derme, ó. Então a parte inicial da derme é frouxo e depois aqui denso, não modelado. E daí temos 2 tipos dentro do denso, o denso modelado, que é aquele que tem as fibras orientadas todas para o mesmo lado, então é sempre um órgão, um tecido que precisa sofrer, que tem aquela pressão sempre naquele sentido, né. Então eu costumo dizer que é como se fosse um cabelo, né, e se a gente pensa um cabelo bem liso, com as fibras orientadas todas para o mesmo lado. Isso seria um tecido conjuntivo denso modelado. Aonde que a gente encontra? Na cápsula de órgãos, como por exemplo glândulas salivares, no fígado, no baço, na adrenal e nos linfonodos. E como eu falei para vocês, nas gônadas também a gente encontra. Aqui é uma imagem do testículo. E também a gente encontra no tendão, né, o tendão é aquele, tecido conjuntivo denso, modelado, que vai unir o músculo ao osso, e ele precisa sempre ter uma tensão sempre num mesmo sentido. Por isso que quando, por exemplo, a gente erra o movimento, faz um movimento errado, às vezes a gente pode romper esse tendão, porque a pressão foi feita de uma forma errada, e daí aquele tecido não aguentou aquela pressão, e daí ele pode ser rompido. Então, as fibras são sempre orientadas de forma paralela, ó. E aqui a gente observa as células, que são os fibroblastos, e quando estão mais menorzinhas, né, assim, os fibrócitos. Ó, aqui também, ó, o tendão, ó.
as fibras todas orientadas para um mesmo lado. Aqui a gente observa, aqui é uma lâmina do intestino, ó, a gente observa aqui tecido conjuntivo frouxo e aqui já o denso, não modelado. Aqui, tecido conjuntivo denso modelado. Por quê? Porque as fibras todas estão orientadas no mesmo sentido. Agora, dentro dos tecidos conjuntivos com propriedades especiais, o primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o tecido adiposo. Essa aqui é uma imagem do Di Fiore que mostra, né, muito bem o tecido conjuntivo, desculpa, o tecido adiposo, que ele é formado por células, e essas células vão armazenar gotículas de lipídio, né, uma grande gotícula de lipídio. Aqui é o núcleo da célula. E essa, na lâmina, a gente observa, geralmente fica bem branco, porque tem o processo que é feito com xilol, né, esse xilol ele faz o processo de clarificação da lâmina, então tudo que tiver, de tecido adiposo, de lipídio, ele vai tirar da lâmina. Então, normalmente fica bem branco, dentro né, dos adipócitos, fica, parece um espaço vazio. Por quê? Porque foi tudo retirado com o xilol. E daí no meio a gente observa um pouquinho de tecido conjuntivo frouxo, ó, e vaso sanguíneo. Isso aqui é um vaso, isso aqui é outro vaso, ó, aqui também. Bom, então, o tecido adiposo tem a função de causar uma homeostasia energética. O que é homeostasia? É um equilíbrio. Então, é um equilíbrio entre o que a gente come, o que a gente ingere e que é absorvido, com aquilo que a gente gasta. E a gente tem que estar equilíbrio. Se sobra, tem um excesso de nutrientes, ele precisa ser estocado. E ele vai ser estocado na forma de triglicerídeos armazenado dentro, né, das gotículas de lipídio nos adipócitos, na forma então de triglicerídeos. E conforme a gente tem um gasto energético, um gasto calórico e não ingere, a gente não tem disponível isso, a gente pode utilizar o que está armazenado na forma de triglicerídeo do nosso tecido adiposo. Existem dois tipos de tecido adiposo. O tecido adiposo unilocular ou amarelo, que ele está abundante em todas as etapas da vida, e o tecido adiposo multilocular ou pardo. Ele também pode ser chamado de marrom, tá? Que ele é exclusivo de recém-nascidos e também de alguns animais que fazem hibernação, por exemplo, aqueles ursos polares que ficam dormindo por um longo tempo, esse tecido adiposo multilocular, ele tem a capacidade de produzir calor, né. O nosso tecido adiposo unilocular, ele é isolante, ele mantém a nossa temperatura corpórea. Agora o multilocular é capaz de produzir calor, e ele é bem importante, né, na sobrevivência desses recém-nascidos para manutenção da temperatura corpórea. Então, sobre o unilocular, né, o amarelo é o que o adulto tem, eles são depósitos instáveis, né, de lipídios, de triglicerídeos e se renovam continuamente, né, e são influenciados muito pelos hormônios e estímulos nervosos também. Por isso que existe um padrão, né, na verdade, do corpo do homem e do corpo da mulher, que é em função dos hormônios. E esses hormônios vão levar a um padrão de acúmulo de gordura. Normalmente, o homem tem um acúmulo de gordura menor, né, então normalmente é em torno de 15 a 20% do peso corporal do homem, e ele normalmente se deposita nessas regiões aqui da região abdominal. Então tem, vamos dizer que é um formato de uma maçã. E a mulher, tem um pouquinho mais, né, o normal, assim, seria um pouco mais de tecido adiposo, em torno de 20 a 25% do peso corporal, e o depósito de tecido adiposo, ele já se dá de uma maneira diferente, que é mais em formato de uma pera, né, que é onde tem o maior acúmulo de tecido adiposo na mulher. E isso aqui, essas diferenças são influenciadas pelos hormônios sexuais.
Então, a função desse tecido unilocular é armazenamento de energia na forma de triglicerídeos. Então, ele modela a superfície do corpo, é ele que faz a mulher ter o corpo arredondado, o homem ter o formato do corpo, né? Ele serve para absorção de impacto, né? Por exemplo, embaixo dos pés, na palma da mão, a gente tem um tecido adiposo que serve para o impacto. Ele serve para um isolamento térmico, tanto é que as pessoas que têm um pouquinho mais, uma camada lipídica um pouco maior, elas sentem menos frio. Serve também para o preenchimento e também na questão de secreção de hormônios e fatores de crescimento e algumas citocinas, que está representado aqui nessa imagem. Ele é um tecido que ele é bastante vascularizado, né? Então ele tem os adipócitos, aqui tem o tecido conjuntivo frouxo, que está sempre perto, e tem vários vasos sanguíneos passando perto dessas células do tecido adiposo. Antigamente se dizia que o tecido adiposo só se proliferava durante a infância. E hoje, então, já se sabe que ele também, se ele for estimulado por um excesso né, de alimentos ou até alguns hormônios, pode levar ao aumento da proliferação das células do tecido adiposo, tá? Mas na infância, ela é muito mais acelerada. Então, por exemplo, se a criança for obesa, o armazenamento, por exemplo, desses triglicerídeos, se a criança tiver um excesso de aporte de energia, esse armazenamento vai se dar pela construção, pela proliferação dos adipócitos, né, durante a infância. Então é bem importante, assim, que a criança não seja obesa durante a infância, porque dela vai ter aumento do número de células de adipócitos, tá? Depois, ao longo da vida, antes pensava que não, mas hoje se sabe que também pode ter, mas não é na mesma velocidade que acontece o aumento das crianças, tá? Então, aqui a gente observa, ó, aqui é a célula, a gotícula de gordura bem grande, né? E aqui o núcleo da célula, que é a mesma coisa. E aqui são células do sangue, algumas hemácias. Como é que se dá, né, esse processo de armazenamento de lipídios? Aqui, na verdade, é só uma imagem no menor aumento, e aqui eu dei um zoom na imagem, né, eu aproximei um pouco essa imagem. Mas é mais ou menos isso que acontece quando a gente engorda, né? Então, o que que acontece? Se a gente está fazendo, está comendo exageradamente, o que que acontece? Cada adipócito, ele vai aumentar de tamanho e vai acumular um pouquinho mais de lipídios, de triglicerídeos. Então ele vai aumentar o seu volume, né. Então quando a gente engorda, é exatamente isso que acontece, cada adipócito consegue acumular um pouco mais de triglicerídeos. Quando a gente faz uma dieta e dá uma murchada, dá uma diminuída, o que que acontece? Diminui a quantidade de triglicerídeos que tem dentro de cada uma dessas células, tá. Quando se faz, por exemplo, uma lipoaspiração, daí o que se faz é tirar um pouco das células. Então, normalmente, se tu faz uma lipoaspiração, tu tira essas células, a pessoa até pode engordar depois, mas ela não vai ter aquele acúmulo de gordura naquele local da mesma forma como era antes da cirurgia, né? Por quê? Porque tu retirou uma grande quantidade de células daquele local. A pessoa até pode engordar, mas ela vai engordar mais em outros locais, tá? Sobre o outro tipo de tecido, que é o tecido adiposo multilocular ou pardo, né? Então ele está presente principalmente nos recém-nascidos e ele fica localizado nessas regiões pretas aqui, ó. E daí ele é bem importante para a manutenção da temperatura corpórea e depois, com o tempo, a criança vai perdendo, né? O recém-nascido vai perdendo esse tecido adiposo, tá? E nessas partezinhas cinza claro, é uma mistura do tecido multilocular com o tecido unilocular. Ele tem, uma quantidade muito grande de mitocôndrias, esse tecido pardo, e ele tem uma proteína que se chama termogenina, que ela produz calor,
né, então vai mantendo a temperatura corpórea. E daí nesses animais que fazem hibernação, ela tem uma grande quantidade para manter a temperatura corpórea. Antigamente se dizia que não havia neoformação após o nascimento, que se não se formava tecido adiposo, pardo depois do nascimento. Hoje em dia, já tem algumas pesquisas que estão questionando essa questão, tá. Como é que é a imagem? Então, como o próprio nome diz, ele é multilocular. Ele tem várias dentro de cada célula, tem várias gotículas de triglicerídeos, do tecido adiposo, né, desculpa, vários ele não é um único dentro da célula não é uma única gotícula de gordura, mas sim várias gotículas de gordura. E também várias mitocôndrias que vão ajudar na produção do calor. Ó, aqui ficou melhor de visualizar, ó. Então aqui, ó, é é a célula, ó, e daí a gente não vê toda ela branca, por quê? Porque é várias gotículas que se formam dentro de cada célula. Aqui é com uma coloração especial, que tem afinidade pelos lipídios, né, então a gente consegue visualizar bem, as gotículas de gordura. O nome dessa coloração é Sudan Black. Aqui, tá mostrando então os caminhos, né, para a formação do tecido adiposo, aqui o unilocular e aqui o multilocular, né, cada um tem um caminho distinto, mas atualmente, tem pesquisas que estão, sugerindo que existe uma possibilidade de uma transdiferenciação, que o tecido unilocular poderia ser transdiferenciado para o tecido multilocular e vice-versa, e que isso poderia ser uma forma de tratamento, para obesos, né. Então, por exemplo, poderia, estimular a transdiferenciação do tecido unilocular para o tecido multilocular, e esse tecido multilocular, ele é meio que uma máquina de, né, de queimar gorduras, porque ele tem a termogenina, né, para a produção do calor. Então, mas assim, isso aqui está numa fase muito experimental ainda, né, e, tem pesquisas já apontando para essa possibilidade. Bom, sobre os outros tipos de tecido com propriedades especiais dentro do tecido conjuntivo, temos também o tecido elástico, que como o próprio nome dele diz, ele tem a propriedade de ter elasticidade, ele tem uma grande quantidade de fibras elásticas e também de fibras colágenas, né. Nós não temos em muitos locais, né, no nosso organismo pode ser encontrado então na coluna vertebral, né, aqui nessa região. Isso aqui são as vértebras, né, aqui está o disco intervertebral e tem então aqui no meio, tecido conjuntivo aqui nessa região, ó, tecido, elástico. E pode ser também encontrado no ligamento suspensor do pênis. O tecido reticular, ele é um tecido que tem uma grande quantidade de fibras reticulares, tá. Ele é um tecido, mais delicado, ele é um tecido, que essas fibras reticulares, vão sustentar um conjunto de células. Normalmente a gente encontra nos órgãos linfóides, por exemplo, nos linfonodos, que a gente já visualizou a lâmina, né, dos linfonodos. E também na medula óssea. Na medula óssea, dentro dos ossos, é onde tem a formação das células sanguíneas. E daí, para sustentar essas células sanguíneas, existem as fibras reticulares, né. Lembrando que as fibras reticulares, elas são fibras que elas são argirófilas. Então, elas têm afinidade pela prata. Então, a gente usa sais de prata para conseguir visualizar essas fibras. Formam tipo uma teia de aranha. Um outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo mucoso, que ele tem uma consistência bastante gelatinosa e ele não é muito encontrado no nosso organismo. A gente encontra só lá no cordão umbilical, isso aqui é um corte do cordão umbilical, e o cordão umbilical a gente observa 2 artérias e uma veia.
E o tecido conjuntivo é o tecido que fica em volta desses vasos, e ele serve para fazer com que esses vasos, permaneçam íntegros, né, que esses vasos não se dobrem, porque o cordão umbilical, ele é um cordão, como diz o próprio nome, né, e esses vasos, eles são fundamentais para o bebê que está dentro da barriga da mãe. Então esse tecido gelatinoso, esse tecido mucoso, desculpa, que a gente pode chamar de geleia de Wharton, mesma coisa, tecido mucoso ou geleia de Wharton é a mesma coisa, é isso aqui, tá. Ele é um tecido bastante gelatinoso que vai, fazer com que esses vasos não se dobrem, né, que eles não, que manter a estrutura desse cordão. Ele tem uma grande quantidade de ácido hialurônico e não tem muitas fibras. E pode ser além do cordão umbilical, a gente pode encontrar na polpa do dente de leite. E daí temos também o tecido conjuntivo de sustentação. Daí dentro desse tecido conjuntivo temos o tecido cartilaginoso, que é esse aqui, e o tecido ósseo, que é esse aqui. O tecido cartilaginoso a gente encontra na traqueia. Quando eu falei do tecido epitelial da traqueia, eu já mostrei rapidamente para vocês uma cartilagem hialina que tem lá na traqueia. A gente vai olhar com mais detalhes quando estudar tecido cartilaginoso. E aqui é a imagem do tecido ósseo. O tecido ósseo tem toda uma arquitetura especial, né, com os seus sistemas de Havers. Isso aqui são os sistemas de Havers. Ele é um tecido extremamente vascularizado, extremamente ativo, está sempre sendo formado e sempre sendo desmanchado. E as células, os osteócitos, que são esses espaços aqui, ó, aqui é a lacuna onde vivem esses osteócitos aqui, ó. Eles têm uma alta comunicação entre eles, então ele é um tecido metabolicamente muito ativo, que é uma coisa que muitas vezes o pessoal acha: "Ah, o tecido ósseo é um tecido morto". Não, é um tecido muito ativo, tá. Então pessoal, era isso nessa aula de classificação do tecido conjuntivo. Até mais, tchau, tchau.